A Bolsa de Valores teve o seu terceiro dia com Circuit Breaker dentro de uma semana, dentro de 7 dias corridos. Sendo que hoje, no dia em que eu gravo esse vídeo, no momento em que eu gravo esse vídeo, ela teve o segundo Circuit Breaker do dia. Então são 4 Circuit Breakers em 7 dias. E uma queda acumulada do dia da máxima histórica, 23 de janeiro de 2020 até agora, que já beira os 40%. E todos os dias novas notícias negativas surgem, formando uma verdadeira bola de neve. Até eu mesmo, por exemplo, estou falando sobre o dia a dia da Bolsa todos os dias praticamente dessa semana, que foi uma forma que eu encontrei de conseguir dar a cara a tapa como gestor de carteiras e também de tranquilizar muitas pessoas que estão desesperadas, que não sabem nem o que fazer. Eu até começo esse vídeo te perguntando, tá ok para você eu fazer um vídeo a cada dia de grande queda da bolsa ou de grande alta? Comenta aqui abaixo, porque se você está achando meio maçante, eu posso fazer uns vídeos sobre fundos imobiliários, sobre como poupar mais dinheiro, enfim, sobre outras pautas, então comenta aqui abaixo. Mas hoje, como tem muita gente desesperada, muita gente querendo ter mais informações sobre essa crise e sobre como investir no caos, é isso que eu vou falar. Então um vídeo muito rico, com muito conteúdo que eu tenho certeza que você vai gostar muito e aprender muito. E aqui eu vou contextualizar essa crise, essa nova crise mundial, falar sobre o meu plano de investimentos frente a essa crise, sobre a minha estratégia e sobre como eu estou investindo tanto em meu nome quanto em nome dos meus clientes. Espero que eu te ajude assim a fazer com que você fique mais tranquilo, mais tranquila, menos apreensivo e também espero fazer com que você fique louco para dar o like nesse vídeo, te inscrever no canal, clicar no sininho e compartilhar com seus amigos e investidores, porque isso me ajuda muito a crescer o canal do Clube do Valor aqui no YouTube. Bom, vamos começar com um pouco de contexto. Desde 2016, a Bolsa de Valores brasileira vive um bull market. Dá uma olhada nesse gráfico para ver a evolução de uma hipotética aplicação de R$100 no Ibovespa no primeiro dia útil de 2016. E pode ver como esses hipotéticos R$100 teriam se transformado em quase R$300 até o dia 23 de janeiro. E agora com essas sucessivas quedas, e aqui já considerando uma queda de 15% no dia 12 de março, teria retomado ao patamar ali de R$165, ou seja, teria caído e reduzido bastante o poder de compra, mas ainda assim dando uma alta acumulada desde o início do ano de 2016. E esse bull market, esse mercado de alta, ele foi causado aí por uma série de medidas que todos os governos tomaram, que ajudaram as empresas a voltar a crescer, ao PIB crescer, a quantidade de vagas aumentar, o desemprego reduzir, a inflação ser controlada, a taxa de juros ser reduzida. Enfim, a gente realmente estava virando o jogo em relação aos catastróficos anos de 2013, 14 e 15, em que a gente teve a pior crise interna da história do Brasil. Até que recentemente, uma misteriosa e facilmente transmissível doença, cujo nome YouTube eu não vou citar aqui, porque eu não quero matar a distribuição desse vídeo, começou a causar uma série de reações em cascata ao longo do mundo. Essa misteriosa doença surgiu na China, se alastrou para outros países da Ásia, depois explodiu na Europa, em especial na Itália, agora tem casos no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nos Estados Unidos, enfim, uma reação em cadeia que fez com que as bolsas começassem a cair bastante, antecipando algo que é um fato. O PIB mundial vai ser impactado pela doença. É muito simples entender como é que ele vai ser impactado pela doença. Afinal, tem vários países em quarentena, né? Pode ver lá as ruas da Itália, não tem ninguém pelas ruas. As pessoas estão ficando mais em casa, estão consumindo menos, estão gastando menos. As fábricas estão fechando para as pessoas não irem para as fábricas trabalhar, então as empresas estão recebendo menos, vendendo menos, as ações começam a cair e quando as ações caem, investidores em pânico, investidores que estavam com dinheiro de curto prazo investido na bolsa se apavoram e vendem e essa pressão vendedora faz as ações caírem mais ainda e com as ações caindo mais ainda, fundos de investimentos que operavam alavancados
ou seja, que, uma palavra simples, se endividavam para investir mais do que o patrimônio total deles, acabam se desenquadrando no risco e acabam tendo que obrigatoriamente vender as suas posições, que derruba mais a bolsa, que deixa mais pessoas em pânico, que vendem mais ações, e aí uma reação em cascata que vai derrubando a bolsa um dia após o outro. Não à toa que a gente está no terceiro dia de circuit breaker em poucos pregões. E a verdade é que ninguém sabe qual vai ser o impacto dessa misteriosa doença na economia, ninguém sabe se esse impacto ele vai ser definitivo ou se vai ter uma demanda reprimida que vai acabar consumindo quando essa doença facilmente transmissível for controlada, quando parar de se alastrar pelas pessoas. E isso aí aumenta ainda mais a incerteza, que mexe na volatilidade dos ativos. Isso é só uma parte da história, porque paralelamente isso tem outras consequências, né? Ontem de noite o Trump já proibiu voos de avião entre Estados Unidos e Europa e vice-versa. Também tem uma guerra de petróleo rolando entre a Arábia Saudita e a Rússia. E o nosso Brasil, querido Brasil, que nunca quer ficar de fora de uma boa treta, aprovou ontem, né? O Brasil não, os políticos brasileiros, que por sinal um conglomerado enorme de parasitas filhas da ontem aprovaram, ou melhor, derrubaram um veto do Bolsonaro que aumenta as despesas nacionais em 20 bi por ano, que cria um problema fiscal que vai ter como consequência aí um aumento de imposto, enfim, outras medidas mais duras para que a situação fiscal do país volte, né, para os eixos. Enfim, a tempestade perfeita. Eu te convido para comentar aqui abaixo qual a sua percepção sobre o que mais impactou aí os resultados dos ativos nos últimos dias. Só não vale escrever o nome daquela doença facilmente transmissível. Agora eu te convido a ver aqui minha base de dados históricas sobre o Ibovespa, que é mapeado desde janeiro de 96, para você ver que se hoje fechar em menos 15%, a bolsa cair 15% hoje, a gente acumula uma queda de 39,83% entre o ponto máximo e o ponto mínimo do Ibovespa. E se a gente arredondar esse número para 40%, a gente chega nessa tabela agora que mostra em quantos por cento dos dias o Ibovespa desde janeiro de 96 até hoje esteve 40% ou mais abaixo da máxima anterior, do último topo histórico. E a gente chega ao número de apenas 7,9% dos dias de toda a série histórica com o Ibovespa caindo 40% ou mais, sendo que a máxima, né, maior queda de todo o período foi de 65% no ano de 98 e depois em 2008 a bolsa chegou a cair 60% em relação à máxima. Mas menos de 1 a cada 10 dias a gente tem a bolsa no patamar 40% inferior ao topo histórico anterior. E isso mostra que é algo atípico, embora não seja a coisa mais rara do mundo, mas me alerta para um risco muito grande de muitos investidores cometerem burradas, fazerem bobagem com o seu dinheiro. Sabe por quê? Porque, voltando para o gráfico, esse aqui do Bull Market, de lá para cá, de dezembro de 2015 até hoje, a gente tem 1.388.498 novos investidores na bolsa. O que eu fiz? Eu peguei a posição de fevereiro de 2020 da quantidade de investidores ativos e diminuí da posição de dezembro de 2015. Então, atualmente, 71,37% dos investidores na bolsa começaram a investir entre janeiro de 2016 e agora, ou seja, começaram a investir neste bull market. E aí, se eu pegar os mesmos dados, fizer o mesmo cálculo que eu fiz, que eu mostrei agora, que 7,9% dos dias a bolsa tem uma queda de 40% ou mais desde 96, e atualizar esse gráfico para uma tabela que mede desde janeiro de 2016 até hoje, a gente chega a incríveis 0% dos dias com uma queda acumulada de 40% ou mais. Ou seja, a maior queda de todo esse período de 2016 para cá, considerando que a bolsa fecha hoje caindo 15% exatamente, é de 39,83%. Então tem 1.388.000 investidores que estão vendo a sua carteira cair 39,83%, né? Medido pela bolsa como um todo. Tem gente que está vendo a carteira cair mais
porque tem ações individuais que caíram mais, do topo ao mínimo e pela primeira vez na vida. E é para esses investidores que eu estou fazendo esse vídeo, estou mostrando outras estatísticas sobre a bolsa, porque eu entendo muito que muitas vezes o problema é a solução. E o problema é uma grande crise, a solução é você entender que isso não é a coisa mais atípica do mundo, não é a coisa mais rara do mundo e que é parte do jogo do investidor da Bolsa de Valores. Por isso sempre reforço que Bolsa de Valores é dinheiro de longo prazo. Dito isso, eu sei que tem muita gente bastante assustada que está procurando por um plano seguro de investimentos. E eu tenho um plano seguro. A minha estratégia de investimentos de longo prazo é uma estratégia segura de longo prazo. E é uma estratégia que eu poderia chamar até do acrônimo FCA. Sabe o que é FCA? É feijão com arroz. Como é que é essa estratégia? Eu entendo quais são meus planos financeiros, meus objetivos financeiros, o prazo para a conquista deles. Tudo que eu mostrei sobre o resultado histórico da Bolsa de Valores, eu sei sobre outras classes de ativos, como Bolsa Norte-Americana, fundos imobiliários, renda fixa atrelada à inflação, que por sinal está caindo bastante também. Renda fixa pré-fixada que também está caindo, em especial os títulos mais longos. E conhecendo bem essas classes de ativos, eu monto uma alocação ideal para o longo prazo. A minha alocação ideal é 33% em ações brasileiras, 33% em ações norte-americanas e 33% em fundos imobiliários. E o feijão com arroz é manter sempre a minha carteira com essa composição. Então, nessa crise mais recente, a parte de ações Brasil da minha carteira está caindo muito, a parte de ações norte-americanas está caindo um pouco, e caindo legal, na verdade, e a parte de fundos imobiliários está caindo um pouco. Então, a parte de ações Brasil ela está perdendo muito percentual na minha carteira e eu vou fazer um rebalanceamento, que é buscar vender um pouquinho dessas duas para comprar ações Brasil e voltar para o 33%. Não é nada que envolva investir em fundos alavancados, que aliás estão quebrando e muitos vão quebrar, os que estão mais alavancados. Ontem mesmo quebrou um fundo que felizmente era um fundo de apenas um cotista, então não foram muitas pessoas que saíram prejudicadas, embora esse cotista tenha perdido 80% do seu patrimônio. E é uma estratégia que não envolve comprar um pozinho todo mês, que não envolve ficar esperando a grande crise chegar, com o risco de você ficar 3 anos comprado com boa parte da sua carteira em caixa, rendendo o equivalente ao CDI, para depois disso, no início da crise, fazer aportes, daí já ver esse dinheiro caindo bastante junto com o resto da carteira. Enfim, que só envolve ter clareza sobre as classes de ativos, entender como elas funcionam e seguir o feijão com arroz. E agora, deixa eu te falar um pouco mais sobre as 3 classes de ativos da minha carteira, a começar pelos fundos de investimentos imobiliários. Uma classe de ativos que, para mim, reflete a melhor forma de se investir em imóveis. Sabe a lógica de investir em imóveis, que é procurar um terreno, comprar esse terreno, construir e vender, ou comprar uma sala comercial e alugar? Sabe como ela funciona? Pois é, em fundos imobiliários você precisa de muito menos dinheiro para diversificar muito melhor a sua carteira e receber a partir do mês seguinte, em relação às compras que você fez, dividendos mensais na sua conta de forma bastante previsível. Então, dá uma olhada nesse gráfico na tela agora, que mostra o dividend yield de imóveis comerciais e residenciais, medido pelo índice FIPZAP, que é o índice que mede dados do mercado imobiliário tradicional. Você pode ver que as duas linhas elas são ali perto de 0,5%, mais precisamente em 0,42% na média. Isso indica que se você tem um imóvel de R$1 milhão, você recebe na média R$ 4.200 por mês de aluguel. Esse é o yield médio ao longo do Brasil. Só que por esses R$ 4.200 você tem custos, como o custo de imposto de renda, como o custo de intermediação imobiliária, como o próprio custo de oportunidade desse imóvel, dessa sala ficar vacante sem ninguém dentro dela por alguns meses, etc. E em comparação com fundos imobiliários, o que eu recebi de dividendos dividido pelo valor atual da minha carteira de fundos imobiliários no mês passado deu 0,57% sem imposto de renda, porque é um recebimento que até hoje ele é isento de imposto de renda. Então, os fundos imobiliários líquido de imposto de renda, tirando imposto de renda sobre esse retorno aqui do índice FIPZAP, podem chegar a render até 73% mais
do que o que você ganharia tradicionalmente alugando um imóvel. E é por isso que eu amo fundos imobiliários, e é por isso que eu invisto desde 2013, e é por isso até que eu vou lançar o meu próprio curso de fundos imobiliários já na próxima segunda. Então eu vou deixar o link aqui da pré-inscrição abaixo, aqui acima, mas aqui acima na real. Mas enfim, esse não é o ponto do vídeo. Vamos explicar então porque eu tenho ações de empresas brasileiras. Vamos lá. No mundo inteiro, as ações renderam mais do que a renda fixa, país por país. No Brasil existe um mito de que ações perderam para a renda fixa e é um mito que compara apenas o Ibovespa após o Plano Real até hoje. E sim, o Ibovespa perdeu para o CDI entre o Plano Real e hoje. Mas o IBRX, que é um outro índice de ações, que tem uma composição hoje muito parecida com a do Ibovespa e muito parecida porque o Ibovespa mudou a composição em 2014 para dar mais peso ao valor de mercado. Então, o IBRX no histórico é quanto o Ibovespa com as regras de hoje teria rendido. Ele ganhou da renda fixa nesse prazo entre 96 e hoje. E desde os anos 60, desde 64, se não me engano, a minha base é desde 74, a base que consegui da Economática, ainda assim é uma base muito longa. Pegando o Ibovespa, deflacionando, pegando a taxa over, depois taxa Selic, deflacionando um contra o outro, o Ibovespa vence a renda fixa, mesmo apesar dos pesares, apesar do regime militar, apesar das crises do final dos anos 80 e início dos anos 90, apesar do congelamento de preços do Plano Collor, apesar de tudo que rolou de lá para cá. As coisas mais recentes não preciso citar, que você conhece bem. Então é por isso que a minha carteira de longo prazo tem 33% de ações brasileiras. E para fechar, a minha carteira com chave de ouro tem 33% de ações norte-americanas, que o racional é o mesmo de ações brasileiras, com adendo que é uma parte da carteira que é dolarizada, então me protege muito de crises internas, em que o dólar sempre sobe frente ao real, e que é um país com outra dinâmica competitiva, outra dinâmica de crescimento, enfim, é um país totalmente diferente. O como eu invisto no caos é justamente assim. É pegando a estratégia que eu já tinha e sendo fiel e disciplinado a ela com cada novo aporte e também com rebalanceamentos extraordinários quando os 33% em ações viram, sei lá, 27%. E se você chegou até aqui, hoje mesmo eu vou criar um vídeo não listado que vai ser uma aula que eu vou dar para a Academia do Valor, que é um serviço aqui do Clube do Valor, que eu vou disponibilizar para todo mundo, para deixar as pessoas mais e mais tranquilas, para compartilhar ainda mais, entrar com ainda mais profundidade nessa minha visão. Vai estar o primeiro link nos comentários, ou aqui acima se eu conseguir linkar para vídeos não listados. Eu nunca fiz isso, então eu não sei como é que é. E eu te convido a compartilhar esse vídeo com mais e mais pessoas, te inscrever no canal, deixar seu comentário abaixo, enfim, interagir comigo, que eu quero saber como é que você está lidando com essa crise. Tamo junto? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.